para um outro extremo. Eu fui para a ortorexia, que também é um distúrbio, que é você querer comer saudável de uma forma excessiva e aquilo ser um peso para você. Por exemplo, eu hoje sou muito a favor em você ter uma alimentação saudável como uma forma de cuidado. Mas o que acontecia comigo? Eu não só me alimentava super saudável, mas eu colocava muito peso sobre aquilo. Então, trouxe inúmeras brigas na minha família. Na época eu estava namorando o Ramon, hoje meu marido, e eu tinha muitas brigas com ele. E tudo em relação ao alimento, tudo tinha a ver com alimentação, era ridículo. Por exemplo, se a gente fosse sair com o pessoal, nossos amigos, e aquele lugar não tivesse uma salada específica para eu comer, eu ficava muito mal, eu ficava de chorar, eu ficava estressada. E aquilo era, sim, um distúrbio, porque era como se eu tivesse colocado de novo na comida um poder da minha emoção, um poder de me guiar, um poder de me liderar. Tudo começou quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu perdi um familiar muito próximo, eu perdi minha bisa. E aí eu comecei a meio que descontar a perda dela na comida. Eu não tinha com quem eu conversar, eu não tinha, tipo... Eu tenho uma base familiar muito boa, mas pra conversar, tipo, eu tô com saudade da minha bisa, eu não tinha com quem. E aí eu acabava comendo, e eu comecei a engordar. E aí com 15 para 16 anos eu estava com 85 quilos. Tu sabe que aquilo é errado, mas ao mesmo tempo tu não quer parar porque tu sabe que tá dando certo. E aí tu fica no ciclo vicioso que a gente fala, né? Que tu quer comer e depois tu vai pôr pra fora e tu acha que tu vai conseguir perder peso. Bom, meu nome é Raquel. Hoje eu vim aqui dar o meu depoimento, de tudo que aconteceu comigo quando eu era adolescente. O foco desse depoimento é fazer com que outras adolescentes possam ser orientadas, da mesma forma que um dia eu pude ser. Na minha fase de adolescente, eu desenvolvi uma doença chamada anorexia, que na época eu não sabia o que era, Eu me via no espelho e eu me achava gorda, só que na verdade eu não era gorda, eu era muito magrinha. Mas tudo que eu via, que eu comia, eu achava que aquilo fosse me engordar. Então, por causa disso, eu comecei a parar de comer, Infelizmente, cheguei a ter vários desmaios por conta, disso que foi desenvolvendo em mim. E chegou um ponto tão grande de eu achar que eu era gorda, que eu imaginava que ninguém gostava de mim, como pessoa. Aí vinha uma voz na minha mente, no meu subconsciente, com 11, 12 anos, pedindo para que eu tirasse a minha vida, porque eu não queria ser ninguém, pelo fato de eu ser gorda. Só que, na verdade, era algo mental que estava atuando na minha mente, fazendo que eu compensasse dessa forma, só que, na verdade, não era. A ponto de eu ficar muitos dias sem comer, Quem me via no meio da rua achava que eu usava droga, achava que eu era dependente de algum tipo de química, pelo fato de eu ser magra demais.